Irmãos, graça e paz. Pedimos então gentilmente aos irmãos para retornar a seus lugares, vai dar 11 horas ali, para a gente iniciar então a parte do compartilhar da palavra, amém? Quero abrir com os irmãos em Apocalipse capítulo 2, verso 18. Ah, sim. Obrigado, desculpe. Os avisos estão com o Renato, irmãos. Quem tiver algum aviso, pode fazer chegar até ele, amém? Antes do final da reunião. Enquanto você chega para o lugar, eu quero abrir com os irmãos aí em Apocalipse 2, verso 18. Senhor, mais uma vez, nós agradecemos a Ti por nos permitir nessa manhã lembrar do Senhor, por nos permitir nessa manhã reunir na Tua presença. Louvado seja o Teu nome. É em fraqueza e em limitação que continuamos na Tua presença, dependendo da condução do Teu Santo Espírito. Não confiamos em nós mesmos, mas na capacitação que vem de Ti. Que o Senhor nos cubra com Teu sangue e que o Teu nome seja glorificado. Viemos aqui, Senhor, para sermos edificados. Que o Senhor fale aos nossos corações, aos corações de cada um, de acordo com a necessidade que o Senhor bem conhece. E pedimos a Ti também que detenha o Teu adversário, toda a obra do inimigo, contra a edificação da igreja, contra o Teu povo. Senhor, faça cair por terra, em nome de Jesus. Nos guarde aqui, Senhor, nesse lugar, e nos conduza pelo Teu Santo Espírito para a Tua glória. Oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, Apocalipse 2, verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, e ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, com a ajuda do Senhor, dependendo dele, nós estamos continuando então falando aqui sobre a história da igreja, falando sobre a necessidade que o Senhor tem de restaurar o testemunho da sua casa nesse tempo do fim, o testemunho que foi perdido. E nós estamos falando não de acordo com a nossa ideia, mas baseados na Bíblia. O que foi que aconteceu com o testemunho da igreja durante todos esses anos, durante esses milênios, desde que o Senhor veio e os apóstolos e os irmãos ali no livro de Atos continuaram a obra do Senhor. E o que foi que aconteceu, que houve essa decadência do povo de Deus, a ponto de hoje você olhar para aí fora e você não entender muito bem o que é a igreja. Você às vezes compara
o que a Bíblia fala sobre a igreja com o que você vê aí fora, e você vê uma completa diferença, distorção. O Senhor está restaurando isso hoje. O Senhor está chamando um povo para restaurar esse testemunho. E para que esse testemunho seja restaurado, nós precisamos saber em que foi que ele foi prejudicado. Você restaura uma coisa que era boa e ficou ruim, não é isso? Isso é restaurar. Você pega um sapato seu que está velho, está furado, está gasto, você coloca ele no sapateiro, restaura ele. A igreja, aconteceu isso com o povo de Deus. Ela tinha um testemunho, ela tinha uma palavra, uma forma de vida estabelecida pelo próprio Deus na Bíblia, começando ali no livro de Atos. Esse testemunho, esse viver, essas práticas foram perdidas. Deus está restaurando isso hoje. Então, como nós falamos para os irmãos, ao compartilhar essa palavra, nós estamos dizendo para os irmãos e para aqueles que nos conhecem, por que nos reunimos assim, por que a gente se reúne dessa maneira. É isso que a gente está tratando aqui. Deus está restaurando o testemunho da sua casa, que foi perdido. E provavelmente você vai ouvir algumas coisas aqui nessa manhã que podem te ofender. Eu espero que você não se sinta ofendido. Nós estamos falando da história da igreja, o que aconteceu. Aí não está ofendendo esse ou aquele grupo de pessoas. Mas você vai perceber no nosso falar que algumas coisas são, no mínimo, inusitadas. Tá certo? E vamos começar logo com a primeira. A igreja católica é representada por essa carta a Tiatira. O Espírito Santo está contando a história da igreja. Nós falamos na semana passada que as cartas de Apocalipse 2 e 3, elas contam a história da igreja, o que aconteceu desde o primeiro século. E o Espírito Santo vem prosseguindo, são 7 cartas. Na semana passada, nós falamos sobre Pérgamo, que é a carta anterior, a carta antes de Tiatira. Então, falamos, só estou repetindo, a palavra Pérgamo significa casamento. E quando o Senhor mandou João escrever essa carta a Pérgamo, ele estava dizendo que em determinado período da história, isso aconteceu de fato, em determinado período da história, a igreja se casar com o mundo, e se casou. Se casou. O Império Romano, que perseguia a igreja, agora, através dos imperadores, Constantino I, Teodósio depois, eles disseram que agora o cristianismo era a religião oficial do império. Então a igreja de perseguida passou a ser agora louvada. As pessoas ganhavam dinheiro para dizerem que eram cristãs. Nós aprendemos pela Bíblia que um cristão, ele se torna cristão porque ele nasceu de novo, porque ele recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Mas lá no tempo de Pérgamo, ano 300 da era cristã, o imperador, já que ele disse que o cristianismo era a religião oficial do império, ele começou a pagar para as pessoas. Ó, você é pagão, mas se você a partir de hoje se declarar cristão, você vai receber algumas moedas e algumas vestimentas. Então, ótimo, era negócio. Eu sou cristão, me dê aí o dinheiro. A pessoa nunca tinha nascido de novo na vida, nunca tinha recebido Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Ela apenas fazia uma profissão de fé exterior. Tá, eu sou cristão. Ela ia ganhar dinheiro por causa disso. Então, nesse período, a igreja, conforme está profetizado aqui, porque Apocalipse é um livro de profecia, a igreja se casa com o mundo. O poder do império romano agora começa a interferir nos destinos da igreja. E um monte de gente que nunca nasceu de novo passa a ser enxergada como cristãos. Então o mundo se mistura com a igreja. Como alguns irmãos já dizem, foi a tática de Satanás para poder deter a obra de Deus. Mistura com o mundo. Isso aconteceu no Império Romano. A fase seguinte, a história prossegue com a carta de Tiatira, que no nosso entendimento, no entendimento dos irmãos que nos pregam a palavra, é o catolicismo romano. Note, os irmãos, tenha sempre em mente o que eu acabei de falar.
Não se sinta ofendido, não estamos aqui para ofender ninguém. E outra, daqui a pouco, se o senhor permitir, a gente vai falar sobre as denominações também. Não é só o catolicismo que está retratado aqui não. As denominações protestantes também. Então o que acontece? A fase seguinte a essa carta de Pérgamo é Tiatira. Notem os irmãos que a igreja católica, ela tem no seu nome a palavra romana. Tem ou não tem? Igreja católica apostólica romana. Pronto. Do nome dela, você já conclui a quem ela está ligada. Ela surge, ela é a continuação desse período de Pérgamo, em que o Império Romano agora se entrelaça com a igreja. As lideranças do governo passam a ser lideranças eclesiásticas. Então a igreja agora está misturada com outros que não fazem parte da igreja. E aí, o que é que acontece? Como Roma era a sede do império, como lá em Roma estava o imperador, não demorou a se começar a crer que então o bispo de Roma, o presbítero de Roma, era mais importante do que os presbíteros das outras cidades. Então Roma agora é a sede da igreja. E tudo que é de Roma é mais importante do que nas outras cidades, porque Roma, afinal de contas, é a sede do império. Então a igreja católica é formada nesse período. Logo você tem um papa, que agora, qual é o modelo da igreja? Segundo a Bíblia, a igreja em cada cidade, ela tem os seus, no plural, presbíteros. A liderança da igreja são os presbíteros, no plural sempre. Não tem homem sozinho exercendo o governo da igreja, são sempre presbíteros. Pedro fala assim: rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles. Então Pedro era presbítero e ele fazia parte de uma pluralidade de presbíteros. Ele não era presbítero sozinho. Mas a igreja católica começou a dizer que agora tem que ter um papa, um presbítero só, um bispo só, que ele é responsável por toda a terra. Esse é o sistema papal. É o sistema papal. E agora todas as outras igrejas, todas as localidades, os irmãos sabem, segundo a Bíblia, é uma igreja em cada cidade. Mas agora Roma passa a ser a cidade principal. Esse é o catolicismo romano. E o Senhor começa a carta dizendo assim, essas coisas diz o Filho de Deus. Não é assim que está escrito? O Filho de Deus. O Senhor se apresenta naquelas cartas de acordo com a situação de cada período. E quando o Senhor fala assim, estas coisas diz o Filho de Deus, é porque ele sabe que na igreja católica, Jesus não é só conhecido como o Filho de Deus, ele é o filho de Maria. Estou falando alguma inverdade aqui? Então o Senhor diz, não, o Filho de Deus. Maria, como sua serva, Maria serva de Deus, nossa irmã em Cristo Maria, teve um papel importantíssimo aqui na terra, mas é serva de Deus igual a nós. A Bíblia nunca demonstrou que Maria tem qualquer diferença para os outros crentes. É só você ler as Escrituras, o Novo Testamento, que você vai comprovar o que a gente está dizendo. Maria, inclusive, glória a Deus, quando o Senhor ascende aos céus, Atos capítulo 1, Maria é encontrada lá, junto com os irmãos, com Pedro, com Tiago, com a turma toda que estava convertida naquela época, perseverando em oração. Maria estava no Pentecoste. Maria viu aquele som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa, todo mundo começou a falar em língua, pregar o evangelho, foi uma bênção aquele dia, uma maravilha. Maria estava lá, mas Maria estava lá com todos os outros irmãos. A Bíblia não enfatiza Maria acima de nenhum outro crente. Mas em Tiatira, ela é enfatizada como a mãe de Deus. Ora, se Deus tem mãe, irmãos, se Deus tem mãe, você é pai, você gerou um filho, você é ser humano. Seu filho é o quê? Responda para mim. Você é ser humano, seu filho é o quê? Ser humano. Se Maria é a mãe de Deus, Maria é o quê? Deusa. Responda.
deusa. Esse é o raciocínio. Por isso que o Senhor fala assim: estas coisas diz o Filho de Deus. Ao longo da história, infelizmente, como nenhum outro grupo, o catolicismo romano é quem consegue misturar, muito bem misturado, os assuntos celestiais com os assuntos desse mundo, o paganismo, com a idolatria. O Senhor está dizendo: olha, eu conheço as tuas obras. O Senhor, irmãos, Ele observa cada um dos seus filhos. Ele sabia que no meio daquela confusão ali, daquela época, tinham seus filhos servindo a Ele. O Senhor não está falando aqui nada desnecessário, não. Está escrito aqui, ó, o verso 19: conheço as tuas obras, o teu amor. O Senhor estava vendo que os irmãos daquela época estavam servindo a Ele. Conheço o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Ou seja, Deus, Ele reconhece aquilo que há de positivo no catolicismo romano. Está escrito aqui, ficou para a posteridade. Deus queria que nós soubéssemos disso. Agora, o versículo seguinte fala o que o Senhor tem contra ela. Embora suas obras sejam louváveis, mas eu tenho uma coisa contra você. Está escrito aqui no verso 20: tenho, porém, contra ti o tolerares, que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Os irmãos percebam que agora a autoridade na igreja não é somente o Senhor. Agora há uma mulher que tem autoridade para ensinar, e que o Senhor diz que ela é Jezabel. Jezabel, os irmãos conhecem a história de Jezabel do Antigo Testamento, que é uma mulher ímpia que se casa com o rei Acabe, o rei de Israel, e a Bíblia diz que ela influenciava Acabe para pecar e para levar o povo a pecar, inclusive introduzindo a idolatria que ela conhecia e praticava muito bem. Essa é Jezabel. O Senhor está dizendo: agora no meio de vocês, vocês estão tolerando. Irmãos, vocês aqui que o Senhor está falando são seus filhos. São seus filhos que estão na igreja católica. Agora, não quer dizer que todo católico seja salvo. E assim como nem todo protestante é salvo. Salvo é quem é nascido de novo. Mas a primeira vez que eu escutei essa palavra, eu falei assim: meu Deus, tem salvo na igreja católica? Tem, está dizendo aqui. Tem servo de Deus lá dentro. Agora, eles estão precisando se arrepender de uma coisa: eles toleram que essa mulher, o catolicismo romano, os irmãos sabem, eles têm uma instância, eles têm um comando central, que é representado pela figura do Papa, mas que por trás dele tem o Vaticano, que é o comando central da igreja católica. Aí eu falei para os irmãos um dia desse, quero repetir aqui: é muito difícil às vezes você conversar com um católico, porque se você disser a ele assim: a Bíblia é a palavra de Deus, ele vai concordar com você, é a palavra de Deus. Mas se você disser assim: a Bíblia é nossa única regra de fé e prática, nós só temos compromisso com o que está escrito na Bíblia, com o que não está, nós não temos compromisso. Ele vai dizer assim: não, porque se o Vaticano disser alguma coisa, para eles a palavra do Vaticano tem a mesma autoridade das Escrituras. Então, os servos de Deus que estão lá, eles aceitam os ensinamentos dessa mulher, e esses ensinamentos levam eles a duas coisas: a prostituição, a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. A prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos é a prostituição espiritual e a idolatria. Então você pode pegar a história, mesmo que seja história secular, e você vai ver
Quem na história fez isso melhor do que o catolicismo romano, de introduzir práticas pagãs no meio do povo de Deus? A Bíblia diz que há somente um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Mas Jezabel diz assim: não, mas você pode acender uma vela para santo fulano de tal, que ele vai interceder por você diante de Deus. E criou-se uma classe que a Bíblia não reconhece. Você pode orar porque nós somos sacerdotes de Deus, aleluia, Deus fez isso em Cristo Jesus. Você pode orar ao Senhor, mas a Igreja Católica criou um sistema de santos, que eles chamam de santos, que são pessoas especiais, segundo eles, que você não pede diretamente as coisas a Deus, não, você vai a Deus através de santos. O que é isso? Irmãos, a Índia, conhece a Índia? A Índia está cheia de deuses. O Egito, cheio de deuses. A China, cheio de deuses. Você pode, no mesmo corredor, dizer assim: Roma está cheia de deuses. É um bocado de nome que foi eleito para ser colocado entre Deus e o seu povo, uma classe mediadora. Isso é prática pagã, não está na Bíblia. Não temos obrigação de reconhecer esse tipo de ensinamento, porque não é bíblico. O Senhor nunca pregou isso. Os templos, os deuses daquela época tinham seus templos. Lembra de Efésios? O templo da grande Diana, Efésios capítulo 19. As pessoas faziam os templos para os deuses, e lá eles não somente idolatravam esses deuses, como comercializavam, ganhavam dinheiro em cima desses deuses, desses ídolos. A partir do catolicismo romano começou-se a construir as catedrais, começou-se a dizer que você tem que ter um templo para reunir, você tem que ter uma casa santa, a casa de Deus para você entrar. Isso é judaísmo, isso é paganismo. Deus nunca, no Novo Testamento, não tem uma casa que você encontre lá que a Bíblia chame essa casa de igreja, que a Bíblia chame essa casa de lugar santo para o povo de Deus reunir. Não tem, não tem, não tem. A igreja somos nós que nascemos de novo, e nós vamos reunir em algum lugar, seja nesse prédio, seja debaixo do coqueiro, seja na areia da praia, seja numa escola como nós reunimos. A igreja reúne num lugar. A igreja não é isso aqui, isso não é um templo, Deus nos guarde. Mas o paganismo foi introduzido, que agora você tem um lugar santo. Eu lembro de um irmão falando que uma vez ele foi para uma formatura de uns irmãos, e foi numa denominação. Olha, eu estava em catolicismo romano e agora cheguei nas denominações. E lá fizeram o culto da formatura dos irmãos. Aí disseram assim: pronto, irmão, acabou aqui a... Isso o som é aqui. Ah, tá, é a bateria. Acabou aqui a formatura, acabou aqui o culto. Agora vamos para os comes e bebes ali no salão de festa, porque aqui é lugar santo. Então teve que sair todo mundo daquele local do culto e ir lá para o salão de festa, porque aqui não podia comer e beber não, porque aqui é lugar santo. Paganismo, judaísmo, introduzido na igreja e aceito pelos cristãos. Por isso o Senhor está falando: vocês toleram os ensinamentos dessa mulher. E os ensinamentos dessa mulher conduzem à prostituição e à idolatria. O mesmo que Jezabel ensina é o mesmo que Balaão ensina lá na carta de Pérgamo. Balaão, que é aquele personagem do Antigo Testamento que aprende a ganhar dinheiro com as coisas de Deus. Ele foi contratado por Balaque, Números capítulo 22, para amaldiçoar Israel. Como ele não conseguiu, mas tinha uma remuneração envolvida, ele não ia receber dinheiro, porque ele foi para amaldiçoar Israel e o Senhor não deixou que ele amaldiçoasse. Aí o contrato foi quebrado. O contrato que envolvia dinheiro, envolvia pagamento. Então Balaque falou assim: ó, eu chamei você para você amaldiçoar, você não amaldiçoou, então eu também não tenho pagamento não, tá certo. Ele, para não ficar sem o dinheiro dele, falou assim: não, vem cá que eu quero te dar uma ideia aqui, vem cá. Pegue suas mulheres e comecem
a mandar suas mulheres para se envolverem em prostituição com os israelitas. E quando elas estiverem envolvidas nessa prostituição, elas vão convidar os israelitas para idolatrarem a Baal. Foi a ideia que Balaão deu. Então, ele não perdeu o dinheiro, a remuneração dele. Ele aprendeu como negociar com as coisas espirituais para se locupletar. Então, desde Pérgamo, sim, amando. Já está tudo? Já está tudo certo. Obrigado. Desde Pérgamo que alguém aparece ensinando como é que você ganha dinheiro com as coisas espirituais. Na Igreja Católica isso permanece. Agora Jezabel ensina os servos de Deus a praticarem a prostituição e a idolatria. Irmãos, eu estava conversando com o Décio, e o Décio estava me dizendo uma coisa muito importante. Muitos irmãos falam que naquele tempo havia muitos irmãos que percebiam o erro de Jezabel, percebiam os ensinamentos antibíblicos da Igreja Católica, mas eles preferiam ficar lá dentro, porque eles achavam que seria um pecado maior sair do catolicismo. Eles achavam que eles estariam dividindo a igreja. Então eles toleraram esses ensinamentos e ficaram lá dentro, não saíram como Lutero saiu, por exemplo. Mas o Senhor está dizendo, não era para tolerar, era para protestar. Irmãos, quem na história introduziu tão bem as práticas pagãs no meio do povo de Deus do que a Igreja Católica? É só olhar para a história. Velas, festas, o sistema clerical. O sistema clerical é aquela classe intermediária, os padres. Para começar a missa tem que chamar o padre, só o padre realiza a missa. Uma classe intermediária, enquanto a Bíblia está dizendo que todos nós somos sacerdotes. Entre nós, às vezes nós pensamos dizer, irmão, reunião de grupo caseiro, ou até essa daqui mesmo. Você chegou, deu horário, comece a reunião, comece a orar, comece a cantar. Não precisa chegar ao presbitério para começar a reunião, não. Nós precisamos estar aqui, é verdade, mas não precisa do presbitério para começar uma reunião. Você é sacerdote de Deus, igual aos presbíteros. Mas foi criada uma classe separada. Então o Senhor está dizendo para o catolicismo romano. Nós falamos na semana passada que essas 4 cartas representam movimentos do povo de Deus que vão ficar até a volta do Senhor. O catolicismo romano está aí e não vai acabar até o Senhor voltar. Note que na carta o Senhor diz no verso 25: então somente conservai o que tendes até que eu venha. O catolicismo romano vai estar aí, não vai acabar. Está vendo? E lá no meio do catolicismo romano vão ter irmãos, e o Senhor está dirigindo para eles esse chamado de vencedor. No verso 24: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Está vendo? Lá dentro do catolicismo romano não quer dizer que eles vão sair de lá, eles vão ser achados lá, mas eles serão fiéis ao Senhor
lá dentro, naquilo que é a palavra de Deus para eles. Eles vão saber de tudo que a gente sabe? Provavelmente não. Porque o Senhor, Ele trata cada vencedor de acordo com a sua realidade. Os de Tiatira, eles têm que vencer os ensinos de Jezabel. Eles têm que parar de tolerar Jezabel e praticar só a palavra de Deus. Pronto. O Senhor vai encontrar eles dessa forma, e eles serão vencedores, vão reinar com Cristo. Tem aqui nos versos seguintes a promessa para eles reinarem com Cristo, se eles forem achados vencedores lá. Essa é Tiatira. Essa é a Igreja Católica Apostólica Romana. A carta seguinte qual é? 3:1. Apocalipse 3:1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagaria o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessaria o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmão, Sardes é a fase seguinte. A Igreja Católica, ali na Idade Média, ela atingiu... Não está muito alto esse microfone, não? Tá bom. Eu estou achando muito alto. Vocês não estão achando, não? Sim? Eu estou achando muito alto. E eu estou falando baixo. Quem é? Ele fez um sinal em Libras assim para mim. Deve ter entendido aí, né? Irmãos, a Igreja Católica, ela atingiu o ápice da sua heresia na Idade Média, pregando, usando esse ensino de Balaão, usando esse ensino de Jezabel para ganhar dinheiro com as coisas espirituais. Ela começou a dizer que você pagava pela sua salvação. A venda das indulgências, o perdão dos pecados poderia ser pago com dinheiro. Eles estavam construindo, é famoso, está nos livros de história isso, você pode ler. Não precisa recorrer só a livros cristãos, não. Isso está na história secular. Para construir a Catedral de São Pedro, eles precisavam arrecadar dinheiro. Como é que arrecada? Vendendo indulgências, vendendo o perdão dos pecados. Aquela situação foi o ápice. Já havia irmãos incomodados com aquela situação lá dentro desde sempre, mas ali o Senhor levantou a tampa da chaleira. Ali o Senhor fez pingar a última gota para o balde transbordar. Eles começaram a pregar que você podia comprar a sua salvação, podia comprar a salvação de um parente seu que já estava morto. E tinha um que dizia assim, que quando você depositasse as moedas no cofre das ofertas, aquela moeda, assim que ela batesse no fundo do cofre, aquela alma era libertada do purgatório, ia para o céu. Aí foi o ápice da heresia, foi o ápice do afastamento da palavra de Deus. Tiatira realmente chegou a um ponto que o Senhor falou assim, ó: eis que a próstata de cama, bem como os que com ela adulteram. Aí o que aconteceu? O Senhor, naquele período de século XVI, 1500 e alguma coisa, ali mais ou menos quando o Brasil estava nascendo, nós somos de 1500, concorda comigo? O Senhor levantou Lutero e outros irmãos insatisfeitos. Eles não queriam acabar com a Igreja Católica, eles queriam reformar a Igreja Católica. Eles queriam que a palavra de Deus fosse pregada de maneira pura e não misturada com os ensinos do Vaticano, os ensinos antibíblicos do Vaticano. E aí aqueles irmãos se levantaram e disseram: não, só a fé salva. Deus abriu para aqueles irmãos ali, tendo Lutero como uma das peças principais.
Deus abriu para aqueles irmãos o livro de Romanos. Eu não sou salvo porque eu compro, não. Eu sou salvo pela graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras para que ninguém se glorie. Irmãos, essa palavra foi uma bomba atômica, porque varreu aquele ensinamento maligno de você poder comprar sua salvação com dinheiro, com alguma coisa que você fizesse. Não, pela fé nós somos salvos. A fé nos transporta para as realidades espirituais. E aí disse que Lutero não queria sair da igreja católica. Ele era um monge católico, ele queria continuar lá e reformar a igreja católica. Só que Lutero não saiu, ele foi saído da igreja católica. Expulsaram ele. O Papa falou assim: ou você se arrepende ou fora. Ele não ia se arrepender de uma coisa que ele viu nas escrituras. Estava claro. Se arrepender de quê? Se arrepender de pregar as escrituras? Então ele falou: não. E aí aconteceu o que a história chama de a Reforma Protestante. Aí os irmãos, junto com Lutero, aí surgiu Calvino, surgiu outros irmãos que o Senhor usou igualmente. E aquilo foi uma reação de Deus às trevas da igreja católica. A reação de Deus foi através desses irmãos. Aí a partir daquele momento ali, aqueles irmãos que estavam insatisfeitos com a realidade da igreja católica, eles encontraram da parte de Deus um escape. Eles passaram a enxergar, não foram todos, é claro, eles passaram a enxergar que eles não podem ficar num lugar servindo a Deus onde a Bíblia é deixada para segundo plano, onde a autoridade humana é maior do que a autoridade da Bíblia. Então vários irmãos deixaram a igreja católica, e a Reforma Protestante deu origem às denominações. A Reforma Protestante deu origem às denominações como nós conhecemos hoje: Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Metodista, Igreja, e a igreja que nunca teve nome. O nome da igreja na Bíblia é igreja. E a Bíblia só nos permite, não é o nome da igreja não, a Bíblia só nos permite associar a igreja com a cidade onde ela mora, com a cidade onde ela se reúne. Então, se nós somos crentes, somos nascidos de novo e moramos em Salvador, nós fazemos parte da igreja em Salvador. Os irmãos de Lauro de Freitas, são irmãos da igreja em Lauro de Freitas, é separado, é outra cidade. Ah, mas é pertinho, não importa. Naquele tempo era assim: a igreja em Jerusalém, a igreja em Corinto, a igreja em Roma, a igreja em... Me ajude aí. Hein? A igreja em Éfeso. Cada cidade uma igreja. Mas a Reforma Protestante, embora tenha sido uma reação de Deus àquelas trevas da igreja católica, mas é como os irmãos falam, ninguém também, provavelmente, ao viver aquele movimento da reforma, ninguém perguntou assim: mas vem cá, e como é que a igreja se reúne? Qual é o padrão das escrituras para o viver da igreja numa cidade? Parece que ninguém perguntou. Então Deus restaurou sim a questão da salvação, não é pelas obras, é pela graça, através da fé, amém, isso foi claro. Aí sim as pessoas puderam ouvir o evangelho e de fato nascer de novo. Aí o Senhor estava dizendo assim: ser cristão não é porque você paga ou recebe para ser cristão, não. Ser cristão é quem é nascido de novo, quem se arrepende de seus pecados, recebe Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Ser cristão não é uma religião, você nasce de novo, aí você é um cristão. Então a questão da salvação foi restaurada naquele período, o evangelho genuíno passou a ser pregado. Mas qual o resultado da reforma protestante? As denominações. De alguma forma, os irmãos que participaram da reforma protestante, eles acabaram reproduzindo o modo de se reunir da igreja católica. Por que isso? Porque a reforma protestante, ela produziu três tipos de denominação.
As igrejas nacionais, tipo a igreja anglicana, que é a igreja da Inglaterra. Hoje em dia todo cidadão que nasce na Inglaterra é considerado membro da igreja anglicana. Está vendo? Uma reprodução do catolicismo romano. Todo mundo que é romano é cristão. Não, quem é cristão é quem nasce novo. Então, a reforma protestante produziu as igrejas nacionais, a igreja anglicana na Inglaterra, a igreja luterana na Alemanha. A reforma protestante produziu as igrejas que foram formadas em torno de um homem. A igreja metodista em torno de Wesley, a igreja luterana em torno de Lutero. E a reforma protestante produziu as igrejas, as denominações chamadas independentes, que elas funcionam em torno de uma verdade. Então os batistas funcionam em torno da verdade do batismo por imersão, os presbiterianos em torno da verdade do presbitério como liderança. Então, o que a reforma protestante produziu no sentido de testemunho da igreja também não foi adequado. Porque a reforma protestante, ela não produziu o viver da igreja como a Bíblia mostra, cada igreja em cada cidade, com um presbitério, com uma liderança, e os membros ali funcionando naquela cidade, a igreja em Salvador, a igreja em Aracaju, a igreja em Lauro de Freitas. Não, agora com a reforma protestante, você pode dizer, não está certo, mas você ouve dizer que numa cidade tem 300 igrejas, porque eles consideram igrejas as denominações. Então na cidade tem igreja batista, igreja presbiteriana, igreja Assembleia de Deus, igreja universal, igreja isso, igreja aquilo. São denominações, são divisões do povo de Deus. A igreja, a reforma protestante, embora tem que repetir, porque tem que dar glória a Deus, foi uma reação de Deus às trevas da igreja católica. Teve sua parte positiva a reforma protestante, mas não restaurou o testemunho lá do tempo de Atos, quando os irmãos realmente se reuniam de acordo com o ensinamento dos apóstolos. A igreja protestante ainda trouxe muita coisa do catolicismo romano, e cada dia que passa está mais parecida com o catolicismo romano, as denominações. Inclusive os protestantes, eles falam muito da igreja católica no sentido da idolatria, mas não nos esqueçamos que ídolo não é só uma imagem, não. Ídolo não é só uma imagem. 1 João capítulo 5 verso 21, o último versículo de 1 João. João está falando para os crentes. João fala assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então tem muita gente que está pensando que ídolo é só a imagem de escultura que os católicos reverenciam, e está vivendo no protestantismo cheio de ídolos e não está sabendo. Então, irmãos, Deus na história, Ele usou esses irmãos, mas nesse sentido os irmãos falharam. Não foi restaurado o viver da igreja, o testemunho da igreja, de maneira que você olha para aí fora, você não entende muito bem. A igreja foi confundida com uma instituição humana, assim como as empresas. E você sabe que quando nós nos desviamos, que o Senhor nos guarde, quando nós nos desviamos dos ensinos da palavra de Deus, o inimigo está pronto para introduzir os seus ensinamentos. Então notem os irmãos, como você tem um monte de ensinamento no protestantismo que é antibíblico. É antibíblico. Então Deus precisava também reagir. A palavra Sardes significa remanescente. Eles são os remanescentes, aqueles que saíram do catolicismo romano e podiam dar um bom testemunho a respeito do Senhor e da sua palavra, mas eles também falharam. Então o Senhor está falando duro com Sardes, está dizendo assim, acompanhe comigo aí,
no verso 3: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. O Senhor está repreendendo Sardes, está repreendendo o protestantismo. Lembra-te do que tens recebido e ouvido. Irmãos, de Lutero para cá, Deus levantou muitos irmãos lá no protestantismo para falar a palavra de Deus, para trazer ensinamentos saudáveis, mas eles não foram ouvidos. Então o Senhor está dizendo: lembre do que você tem ouvido, do que você tem recebido, e se arrependa. Senão, você não vai saber em que hora eu virei contra ti. Então o Senhor, nesse sentido, e mais, 4: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Irmãos, no cristianismo, muitos dos nossos irmãos são contaminados por falsos ensinamentos. Então, é por isso que esse é um tema um pouco controverso, mas é necessário falar. Nós falamos assim, e o Espírito Santo é competente para falar o coração de cada um dos irmãos a respeito da nossa motivação. Irmãos, nós temos que fazer uma separação. Uma coisa é você considerar os irmãos. Eu inclusive vim de lá, eu me converti lá, numa denominação. Então, lá tem nossos irmãos que fazem parte do corpo de Cristo. Quando nós partimos o pão aqui, nós dizemos: ó, essa mesa aqui não é a mesa nossa, é a mesa do Senhor. Até um irmão que não reúne conosco, mas que não está em pecado, sobre ele não tem nenhuma situação de disciplina, ele pode partir esse pão conosco aqui, porque esse pão representa o corpo de Cristo em toda a face da terra. Então não é a nossa mesa, é a mesa do Senhor. Esse é um lado, mas o outro lado nós sempre estamos falando com os irmãos, e eu vou repetir: cuidado com o seu contato com o cristianismo, cuidado com os programas que você escuta, com os hinos que você escuta, com as pregações que você escuta do cristianismo. Jovens, seu cuidado com o contato com o cristianismo. Se você vai para as conferências, para os eventos do cristianismo, você vai ouvir sim a palavra de Deus lá, mas você pode ouvir coisas misturadas lá, que vão trazer confusão para você. Então você tem que ter discernimento. Tem que ter discernimento. Não estamos falando aqui para puxar a brasa para a nossa sardinha, não. É porque a Bíblia diz que poucas pessoas lá não foram contaminadas. A contaminação lá é generalizada. Contaminação com falsos ensinamentos. Uma coisa são os irmãos que nós amamos, que nós respeitamos e que somos um com eles. A outra coisa são o que o sistema do cristianismo produz, que muitas vezes é antibíblico. Quantos ensinamentos são falados aí que a gente tem vergonha de mencionar? É o cristianismo, é a mistura. A reforma protestante originou isso aí, e cada dia se desvia mais da palavra de Deus. Cada dia a gente ouve falar de aberrações que as denominações praticam. Agora, assim como na Igreja Católica, lá também tem nossos irmãos que são fiéis a Deus. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Então o Senhor não vai botar na mesma panela quem serve a Deus e quem não serve, quem errou e quem foi fiel a Deus. O Senhor vai saber tratar cada um da maneira como deve. Amém? Então, essas são duas cartas: catolicismo romano e logo em seguida a reforma protestante. É a história da igreja. Por isso, irmãos, que Deus tem essa necessidade de restaurar o testemunho da sua casa, para que Ele chame, que Ele tenha condição de chamar irmãos para saírem de toda essa confusão, saírem de todo esse antitestemunho e virem reunir somente debaixo do nome do Senhor, guardando a sua palavra e não negando o seu nome.
Isso é a carta seguinte, é Filadélfia. Filadélfia, não devo terminar hoje não, o tempo já me cobra ali, mas Filadélfia representa exatamente o período da história em que o Senhor começou soberanamente a chamar irmãos de um lado, irmãos do outro, para saírem das denominações e virem reunir somente debaixo do nome do Senhor, na simplicidade, sair do cristianismo e virem guardar a palavra do Senhor e não negar o seu nome. Esse é o período de Filadélfia. A semana que vem, se o Senhor permitir, a gente então detalha melhor essa carta e fala sobre a última, que é Laodiceia. Amém? O tempo já não permite. O irmão que for dar os avisos, por favor, pode ficar à vontade, e que o Senhor nos abençoe.